Oi pessoal, tudo bom? Esse aqui é mais um videozinho do canal da Prof. Nini e hoje nós vamos abordar o seguinte tema: variações linguísticas, certinho? Vamos lá então. Bom, alguns aspectos a serem analisados sobre as variações linguísticas. Então, nós vamos abordar a questão dos regionalismos, a questão das gírias, da linguagem de determinados grupos sociais e a linguagem virtual, certo? Então, esses aqui serão alguns dos tópicos a serem abordados, a serem analisados aqui nesta pequena videoaula. Bom, primeira coisa que nós temos que entender é que a variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua e que pode ser compreendida por intermédio das variações históricas e regionais, ou seja, a língua ela vem se modificando conforme todo o contexto histórico e regional. Em um mesmo país, com um único idioma oficial, por exemplo, o Brasil, que é um país de tamanho continental, a língua pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. Como, por exemplo, o português que é falado no Nordeste do Brasil pode ser diferente do português falado no Sul do Brasil. E como exemplo podemos pegar os gaúchos, né, que tem um tipo de falar, e comparar com os catarinenses. Se colocarmos esses dois falantes conversando, um irá estranhar a maneira de falar, o sotaque, o jeito, né, do outro, e vice-versa. As variações acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação. Então, é compreensível que os seus falantes façam rearranjos de acordo com as suas necessidades comunicativas. Os diferentes falares devem ser considerados como variações e não como erros. Quando tratamos as variações como erros, a gente cai no chamado preconceito linguístico, que associa erroneamente a língua somente à questão do status. O português falado em algumas cidades do interior do estado de São Paulo, por exemplo, pode ganhar o estigma pejorativo de incorreto ou de inculto, mas, na verdade, essas diferenças enriquecem esse patrimônio cultural que é a nossa língua portuguesa, certo? Então, nós temos toda uma questão de contextualização sobre a variação linguística, nós temos que respeitar os diversos falares, nós temos que levar em consideração que há uma variação histórica, regional, cultural e que se faz presente a necessidade comunicativa, né, dos falantes da língua portuguesa, certo? Bom, nós temos que ter em mente que a língua é uma construção humana e histórica constante, que a língua é uma unidade de uma cultura, de uma nação, de um povo, que a língua viva é dinâmica e por isso está sujeita a variações o tempo todo, constantemente, né? A variação linguística ocorre porque existem diferentes grupos sociais. Então, nós temos toda essa questão das mais diversas variações porque nós temos diversos grupos sociais, ou seja, diversos tipos de falantes. Bom, trago para vocês aqui, então, a questão das diferenças da língua, como elas ocorrem, né? Essas diferenças da língua ocorrem dependendo da região em que a língua é utilizada, da condição social de quem utiliza a língua, do grau de escolaridade de quem a utiliza, da origem de quem fala ou escreve, da faixa etária, da situação em que é utilizada, da intenção de quem utiliza, da pessoa a quem se destina a mensagem e dos costumes do grupo. Então, na verdade, nós temos que levar em consideração, né, traduzindo isso aqui, nós temos que levar em consideração a região, a condição social de quem está falando, porque isso interfere no modo de falar, na utilização, no emprego correto da língua, do grau de escolaridade da pessoa que está falando, da origem dessa pessoa, da faixa etária, né, porque conforme a idade da pessoa, há alteração, há uma variação na língua, da situação em que a língua é utilizada, da intenção da pessoa que está falando e dos costumes do grupo em geral, né? Tanto de quem fala quanto de quem vai receber essa mensagem, de quem vai escutar, ou seja, o nosso locutor e o nosso interlocutor. Aqui eu coloquei, então, já algumas variações que eu expliquei ali anteriormente. Então, nós temos uma variação linguística
quanto à faixa etária dos falantes, certo? Então, quanto à questão da idade. Então, aqui eu tenho um neto conversando com seu avô e este avô está compreendendo este contexto da fala totalmente diferente daquilo que o neto tenta passar para ele, né? Então, aqui o neto diz, a velhinha é uma gata, e o vô responde, de que raça? Né? Eu mandei ver, e o vô pergunta, e foram? E o neto responde, então, demorou. E aí o vô entende que a condução, né, que o transporte atrasou. O neto diz, estou bolado. E o vô entende que ele levou uma bolada. E aí o neto termina a fala dizendo, pô, vô, tu não saca nada. Hoje em dia não saco nada mesmo, mas quando eu era jovem sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Ou seja, a fala deles está tendo, digamos, uma trava, um entravamento aqui. Por quê? Porque nós temos a questão da variação linguística quanto à faixa etária, interrompendo esta conversa, esta compreensão do diálogo. Muito bem, vamos adiante. Aqui um outro exemplo de uma variação linguística quanto à situação em que se encontram os falantes. Então, nós temos aqui um surfista e um executivo, né? E esse executivo diz, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Ou seja, essa fala dele não está de acordo com a situação em que eles se encontram, que deveria ser uma fala mais informal, uma fala utilizando termos do grupo de surfistas, né? Inclusive a caracterização do nosso personagem não está condizente também com esta situação. Nosso próximo exemplo, então, as gírias também são consideradas variações da língua, assim como o vocabulário de determinados grupos sociais, como os médicos, advogados, skatistas, surfistas, internautas. Então, o exemplo que eu trago é desta imagem aqui, onde nós temos uma árvore, né? Algumas árvores, durante o outono, perdem todas as folhas. O duro é aguentar a gozação. Então, aí nós temos vários comentários sobre isso. Aí, o aeroporto de Urubu, tá mal o telhado, hein? Fala, carequinha. Cuidado pro vento não desmanchar o topete, hein? E aí, bola de cristal? Me dá um óculos escuro, rápido. Então, nós temos a questão das gírias sendo empregadas decorrente aqui desta árvore que está totalmente desfolhada, né? Então, gírias foram empregadas quanto a essa situação. Bom, além disso, nós temos a linguagem da internet. Então, a gente pode ter uma comunicação todinha feita através de pequenas palavras e também através do uso dos emojis, né? Então, aqui nós temos um oi, a pessoa responde com aceno. Nós temos uma pergunta, vamos pegar um filme hoje, e já uma abreviação. A pessoa diz que concorda, né? Então, aqui. A outra responde com feliz. E aí, uma despedida, né? Ali, ó, beijinhos, te amo, certinho o filme. E a outra pessoa, até mais, coraçãozinho, você, amo você. Né? Então, nós temos também que levar em consideração essa linguagem da internet que se faz muito presente no dia a dia das pessoas. Temos a linguagem regionalista. Então, aqui eu trago um gaúcho falando, mas vá, guri! E aí nós temos aqui, né, um outro falante que não é do sul e diz, tu é casca grossa. Então, a questão do regionalismo presente na comunicação, como variação linguística. Bom, além disso, nós temos o chamado falar caipira, tá? O falar caipira também é um tipo de regionalismo. Trata-se de um falar interiorano, típico das pessoas que moram no campo. O som da letra R torna-se mais carregado, assim como também aparecem supressões de letras e vocabulário incorreto. Então, aqui eu trago para vocês uma história em quadrinhos do Chico Bento, né? Onde o Chico Bento representa, então, esse falar caipira, esse interiorano, né? Então, ele acaba aqui utilizando o C, demais, né? Arguém, né? Para com esses dedos assanhados, ou seja, nós temos a supressão do plural no final.
nós temos o R carregado, né? Nós temos toda uma questão aí das características desse falar interiorano, desse caipira, desse caipirês, certo? Bom, a linguagem formal, então nós temos uma grande diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem formal vai seguir regras de uma gramática. Ela é menos influenciada, então, por esses fatores como idade, região, grupo social mencionados anteriormente, né? Ela vai ser utilizada em situações formais, como documentos oficiais, textos científicos, palestras, reuniões, alguns telejornais, e ela não aceita, ela não emprega gírias ou regionalismos. Então, características da linguagem formal são essas que seguem aqui, certo? Já a linguagem informal se difere da linguagem formal. Por quê? Porque ela também é chamada de linguagem coloquial, que é mais utilizada nas situações do cotidiano, no dia a dia, na família, entre amigos, né? Mais despojada, mais espontânea. Palavras ou expressões do repertório popular, conhecida pela maioria dos falantes. Ela emprega as formas reduzidas das palavras pra, tá, né? Que seria para, está, não é. Ela é mais influenciada por fatores como idade, região em que é utilizada, profissão, grupo social que o falante mais frequenta. E ela é mais espontânea, mais descontraída. Então, diferentemente da linguagem formal, certo? Que é mais acadêmica, que é oficial, que segue a gramática normativa, que é utilizada em determinadas situações formais. Então, essa é a diferença entre uma e outra. Bom, coloco aqui para vocês, então, um exemplo de inadequação da variedade linguística em uma determinada situação comunicativa. Então, nós temos aqui uma entrevista para o emprego 1, certo? E uma entrevista para o emprego 2. Então, nós temos aqui um adolescente de 18 anos, carioca, cursando o segundo ano do ensino médio, na sua primeira entrevista de emprego para recepcionista de um pequeno escritório na capital paulista. Então, aqui esse asterisco da entrevista para emprego 1 corresponde a essa situação. Então, nós temos o entrevistador dando bom dia e o entrevistado dizendo, e aí, qual é? O entrevistador pergunta, tudo bem com você? E o entrevistado responde, eu tô belê. E contigo, cara? Tudo na boa? E o entrevistador diz, secretária, pode mandar o próximo. Ou seja, é uma inadequação desta fala, desse nosso candidato, perante a uma situação que exigia uma linguagem formal. Já na entrevista de emprego 2, né, seria uma correção desta primeira entrevista, seria assim, entrevistador, bom dia, entrevistado, bom dia. O entrevistador pergunta, tudo bem com você? O entrevistado diz, tudo bem, só estou um pouco nervoso por causa da entrevista. O entrevistador, então, diz para ele, ok, pode se sentar e vai dar continuidade, assim, então, a essa entrevista de emprego, certo? Bom, coloco algumas imagens para que vocês possam compreender melhor, né, a utilização da linguagem informal. Então, aqui coloquei uma tirinha, uma história em quadrinhos, né, onde nós temos um casal, e aí o homem pergunta, oi, tem problema de nós bater um papo? Então, a fuga, né, da mulher que até então estava ali apaixonada por ele e esse amor termina. Então, a linguagem formal é aquela que não segue as regras da gramática normativa. E em uma única fala, ele conseguiu aqui transmitir vários problemas na sua fala, né? O problema, nós bater, né? Um papo, então aqui ele não fez a concordância devida, né? Então, esse bater papo dele já terminou na primeira pergunta que ele fez. Próximo exemplo, também, tá? Sobre linguagem formal. A patroa diz o seguinte, hoje é o seu primeiro dia e já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. E a empregada responde, não precisa se preocupar comigo, patroa, e eu só acordo às 9. Ou seja, além da questão da linguagem informal, nós temos também a questão comportamental dessa empregada diante da solicitação da patroa. Então, nós temos duas coisas acontecendo aqui simultaneamente, né?
Então, este não virou num, se preocupar comigo, e este e eu, né? Então, nós temos aqui uma linguagem informal sendo colocada em prática. Bom, também trago para vocês aqui como cada região do Brasil usa palavras diferentes com o mesmo significado. Então, por exemplo, abóbora é chamada de jerimum no norte e no nordeste. Semáforo é sinaleira no Rio Grande do Sul e farol em São Paulo. Morrer é bater a caçoleta em Minas Gerais e no nordeste. Menino, guri no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Piá no Rio Grande do Sul e curumim na Amazônia. Mandioca é a macaxeira no norte e nordeste. E ainda diria que aipim aqui no Rio Grande do Sul, né? Triste é a machorrada em Florianópolis. Dar muitos beijinhos é fazer tucura lá na Amazônia. Mulher maldosa é uma bruaca na região sul, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós conhecemos bem essa expressão, sudeste e também nordeste. Bom, eu deixo para vocês algumas atividades referentes, então, à variação linguística e também ao emprego, à utilização correta da linguagem formal e informal, certo? Então, aqui eu coloquei em cada uma das telas pelo menos uma questão. Então, aqui a questão número 1, tá? De marcar a alternativa que contém uma informação falsa em relação ao fenômeno da variação linguística. Seguinte, eu coloco para vocês na questão número 2 os falares de assaltantes nordestinos, assaltantes baianos e assaltantes paulistas, certo? Coloco um texto para que vocês respondam as questões 3 e 4, tendo como base esse texto, certo? Então, aqui é a questão 3, na tela seguinte a questão 4. A questão 5, vocês precisam ler este pequeno texto e responder as questões propostas. Na questão 6, eu coloco para vocês a evolução do você, certo? Aqui eu coloco um fragmento de uma música do Gabriel Pensador e peço para vocês observarem aqui as escolhas linguísticas feitas por ele. Na questão 8, observar as expressões sublinhadas que o texto poético apresenta, certo? Então tem que prestar atenção aqui e ver o que está sendo solicitado. Na questão 9, eu coloco a transcrição de um texto que foi escrito em uma época passada e fazer a devida observação, comparação desses textos. Na questão 10, é uma diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal. Na questão 11, eu coloco aqui uma tirinha do Chico Bento, tá? A expressão aqui, as maneiras diferentes da fala do primo do Chico Bento e do próprio Chico Bento. Na questão 12, eu coloco aqui uma conversa retirada do aplicativo WhatsApp, então vocês têm que perceber a presença de linguagem que está escrita e também com utilização de imagens, como ela é denominada. Na questão 13, eu coloco uma tirinha também, tá? Para vocês prestarem atenção que a língua é uma construção humana, né? Ver que tipo de variação está ocorrendo aqui dentro. Na questão 14, também coloquei de novo aqui uma linha do tempo de evolução da variação linguística da palavra em questão. Na questão 15, eu coloco então uma imagem onde nós temos um pãozinho e as mais variadas formas de nomear este pãozinho, certo? Então nós temos ele sendo chamado de pistole na França, carequinha na região norte, cacetinho no Rio Grande do Sul, carioquinha no Ceará, pão aguado no interior do Nordeste, pão de sal no Rio de Janeiro, carcaça ou cacete em Portugal e ainda pãozinho francês de um modo generalizado no Brasil. Na questão 16, eu coloco uma outra história em quadrinhos, certo? Onde vocês precisam perceber qual é a variação linguística que está sendo utilizada aqui. Na questão 17, eu coloco mais um quadrinho para vocês observarem, tá? E perceberem qual é a variação linguística predominante, certo?
Na questão 18, eu coloco uma história em quadrinhos da Mafalda, onde é mencionada a palavra pirambaba. Então, vocês têm que prestar atenção no contexto em que foi utilizada essa palavra, certo? E responder aqui a questão proposta. Na questão 19, eu coloco a transcrição de uma conversa telefônica entre um gerente e um cliente. Então, vocês têm que perceber por que a maneira de falar do gerente foi alterada. Ela foi alterada de repente, por quê? O que aconteceu? Então, é preciso ver a conversa, a transcrição da conversa e marcar a alternativa que está se referindo a isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi uma breve explicação sobre variações linguísticas, certo, pessoal? Tem bastante conteúdo no meu canal, deem uma olhadinha e inscrevam-se, certinho? Beijo e até a próxima!